tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária do sexto bimestre de 2022 e relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicações. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, senhor Ivan Lacerda, e o senhor Pierre de Faria Felipe, assessor técnico da Secretaria de Fazenda, e também o nosso vereador Zoreia, para fazer parte aqui da mesa. Antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso desejem fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentários nas transmissões online e serão esclarecidas. Então, quero aqui agradecer, a presença do nosso secretário de Fazenda, Ivan Lacerda, do senhor Pierre Faria Felipe, assessor da Secretaria de Fazenda, e também quero agradecer a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Passo a palavra para o senhor Pierre. Quer falar? Com a palavra, o nosso secretário de Fazenda, senhor Ivan Lacerda. Excelentíssimo presidente Paulo César, contador desse Poder Legislativo, que está presidindo a Comissão de Execução Orçamentária, é o vereador Antônio Pedro Zoreia, na amizade. É um prazer muito grande a gente estar aqui nessa hora para tratar do assunto de prestação de contas do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, da execução orçamentária do município. Essa lei, ela tem por finalidade dar cumprimento às exigências da lei complementar da Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição e demais leis estaduais e municipais. Ela é um demonstrativo contábil que trata muito de números. Então, o Pierre fez um resumo para passar para todos nós a situação do município em termos financeiros e orçamentário da sua execução. E eu agradeço à Câmara pela acolhida que sempre teve com a gente. Muito obrigado e passo ao presidente para dar sequência. Passa a palavra para o senhor Pierre, para dar andamento. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa. Cumprimentando o presidente dessa casa, eu cumprimento os demais vereadores que estão presentes. Queria cumprimentar também a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo aí nas redes sociais. E dizer que nós estamos fazendo essa audiência já em cumprimento ao que determina a legislação específica que trata sobre essa matéria, Nós temos aí a sua fundamentação legal na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Constituição Federal e nas legislações municipais. Nós vamos estar falando hoje da audiência pública que trata das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2022. Tá? Então, nós vamos estar apresentando os números do fechamento anual do exercício de 2022. Essa audiência ela vai estar trazendo aí valores orçamentários, de receitas e despesas realizadas e executadas durante o exercício. Vai estar trazendo aí também os anexos que trazem aí a aferição dos índices constitucionais de saúde, educação, pessoal e dívida. E também alguns outros anexos que são também importantes, que servem de balizamento para que a gente consiga interpretar como estão a gestão financeira e orçamentária do município. Tá?
Então, a Lei de Responsabilidade, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, ela diz o seguinte, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, é a Lei de Responsabilidade Fiscal que trouxe aí, quando ela começou a ser executada, a fundamentação legal para que acontecessem as audiências públicas das metas fiscais, para que a gente transmita aí com maior transparência toda a execução orçamentária e financeira do município. Essa legislação, tá, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz junto com ela vários anexos. Então, as metas fiscais, elas compõem aí mais ou menos aí em torno de uns 18 anexos. Então, a gente vai estar trazendo para vocês aqui os principais anexos, os que a gente acha que seja mais relevante, e vamos estar detalhando aí para vocês esses números desses anexos. Tá? O primeiro anexo que a gente vai estar falando é o balanço orçamentário, que é o anexo 1. E o que ele traz? O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço tem periodicidade de publicação bimestral, integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esses anexos que compõem a Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns desses anexos têm periodicidade bimestral e outros têm periodicidade quadrimestral. Então, a gente tem o relatório resumido de execução orçamentária, que ele é bimestral, e o RGF, que é o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. Tá? Então, nós vamos estar apresentando aí alguns anexos nesses dois modelos. Então, o anexo 1 ele traz uma previsão orçamentária de 403 milhões, tá? E para o exercício de 2022, nós tivemos uma receita realizada até o 6º bimestre, que seria a receita anual, de 492.315, 332,20, e tivemos uma despesa realizada de 486, 194, 557,50, perfazendo aí um resultado orçamentário, né, que seria a receita arrecadada menos a despesa realizada no exercício. Então, nós tivemos aí um superávit de 6.120.774,70. Então, nós tivemos uma receita maior do que a nossa despesa em 6.120.774,70. Quando a gente fala que a nossa receita está maior que a nossa despesa, a gente está falando que nós tivemos aí um superávit orçamentário. Tá? Isso trazendo para vocês os números consolidados com todas as fontes de recurso. Então, nesse valor, nesse anexo 1, ele contempla os valores de todas as fontes de recursos, os recursos vinculados ordinários do município, os recursos de convênio, os recursos que são oriundos do governo federal, do governo estadual, os convênios. Então, todo esse montante de recursos ele é demonstrado aí no anexo 1. Tá? O próximo anexo que nós vamos estar falando é o anexo 2, que são as despesas por função. O demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A função, para a gente entender o que é função e subfunção, o que é a função? Ela expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública nas diversas áreas da despesa que competem ao setor público. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar um determinado subconjunto de despesas do setor público. Então, nós temos aí o nosso orçamento, ele é segregado em funções e subfunções. Então, nós pegamos aí as 4 maiores funções de governo e trouxemos para vocês verem os números e o que representa em relação ao total do nosso orçamento. Então, nós temos a função administração, é onde entra toda a parte de administração do município. Então, nós temos aí um valor realizado até o 6º bimestre de 50.302.163,70, o que representa 10,30% do nosso gasto anual. Nós temos a função saúde,
que gastou aí um total de 192.230.898,90, que representa aí 39,50% do nosso gasto total do ano. A função educação, que nós gastamos 98.023.846,50, o que representa 20,20% do total gasto no ano. E a última função que a gente vai estar trazendo é a assistência social, que gastou um total de 19.853.769,70, perfazendo aí 4,10% do nosso valor total gasto anual. Essas 4 funções, que são as maiores funções do nosso orçamento, somadas totalizam aí 74,10% das despesas que são realizadas no exercício de 2022 no município de Itaperuna. Tá? Temos também o anexo 3, que trata da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a receita que vai servir de base para o cálculo das nossas despesas de pessoal e também das nossas despesas, da nossa dívida pública. Então, nós temos aí a receita corrente líquida que vai estar trazendo esse valor aí para poder a gente conseguir aferir aí os percentuais de folha de pagamento e de receita corrente. Então, o anexo 3 da receita corrente líquida, ele destaca o seguinte: esse demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente líquida do mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses, a sua previsão e o seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo integra também o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deverá ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e os 11 meses anteriores. Tá? Quero aqui registrar também a presença do vereador Jefinho de Boaventura, do vereador Zacarias. Então, continuando aqui, a nossa receita corrente líquida do terceiro quadrimestre de 2022, ela totalizou R$ 465.723.420,80. Então, esse é o valor da nossa receita que vai servir de base para o cálculo das despesas de pessoal e do nosso endividamento público. O próximo anexo é o anexo 4, que ele vai tratar das receitas e despesas previdenciárias. Esse demonstrativo ele tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, e integra também o relatório resumido de execução orçamentária, o qual deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o anexo 4 ele trata especificamente do nosso Fundo de Previdência Municipal. Hoje nós temos aqui um fundo de previdência que cuida aí das aposentadorias dos nossos funcionários públicos. Então, esse anexo, para quem tem o Fundo de Previdência Municipal, ele vai estar trazendo aí a execução orçamentária desses fundos de previdência. Então, nós temos uma previsão orçamentária de receitas previdenciárias de 10.865.000. Nós tivemos uma receita realizada até o sexto bimestre de 26.591.911,30 e uma despesa realizada de 1.799.765,10, perfazendo aí um resultado superavitário de 24.792.146,20. Então, esse anexo previdenciário está demonstrando que sobrou no exercício de 2022 um total de 24.792.146,20 aos cofres do regime próprio de previdência. Tá? Então, ele está demonstrando que também o regime de previdência teve aí um superávit orçamentário e manteve-se aí o seu equilíbrio orçamentário e financeiro. Tá? O próximo anexo é o anexo 5,
que trata do resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no bimestre, e o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o resultado nominal, ele traz uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2021, que ele sempre se baseia no período anterior, de R$ 34.348.496,50. E essa dívida atualizada em 31 de dezembro, R$ 32.128.891,50. Considerando o valor da dívida e o nosso resultado financeiro, nós chegamos aí em um resultado nominal em 31 de dezembro de 2022 de R$ 49.802.756,40. Tá? Então, esse foi o nosso resultado nominal do exercício de 2022. Já o resultado primário, que é composto no anexo 6, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo, com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas em que o governo não considera os efeitos financeiros, ou seja, os juros, né? Esse demonstrativo integra o relatório resumido e também é publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o resultado primário do sexto bimestre de 2022 trouxe uma receita primária realizada de R$ 465.980.707,80 e uma despesa primária de R$ 421.039.679,20, demonstrando aí um resultado orçamentário de R$ 44.941.028,60. Se for verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação dos empenhos e da movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é muito importante essa aferição do resultado nominal e do resultado primário, porque é ele que vai estar traçando para a gente se o município está conseguindo manter o seu equilíbrio orçamentário e financeiro. E caso aconteça um desequilíbrio, a Lei de Responsabilidade Fiscal já determina que seja feito aí o contingenciamento. Então, a gente tem que aí estar fazendo, por ato próprio, a limitação desses empenhos e da movimentação financeira para que o município consiga esse equilíbrio financeiro e orçamentário e financeiro aí no final do exercício. Tá? O próximo anexo é o anexo de restos a pagar. Os restos a pagar são todas aquelas dívidas que o município não consegue cumprir dentro do exercício financeiro. Então, tudo que é empenhado e não é pago dentro do exercício, ele vira restos a pagar no exercício seguinte. Então, ele tem um tratamento diferenciado a partir da execução do próximo exercício. Ele deixa de ser uma receita, uma despesa orçamentária e passa a ser uma despesa extra-orçamentária no exercício seguinte. Então, esse demonstrativo ele traz exatamente isso. Qual é o valor que nós temos hoje do restos a pagar, advindo de vários exercícios, o que foi pago durante o ano e qual é o saldo que nós finalizamos o exercício. Então, o demonstrativo de restos a pagar do poder e órgão, restos a pagar por poder e órgão, integra o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar, por meio de demonstração de valores escritos, pagos e a pagar, e deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós temos aqui no anexo 4, com relação aos números, os seguintes valores. Nós tivemos uma inscrição no exercício de 2022 de R$ 48.329.406 de restos processados,
Além disso, nós temos, é importante destacar que nós temos 2 tipos de restos a pagar: os restos processados e os restos não processados. Os restos processados são aqueles onde a prestação do serviço, teoricamente, já aconteceu, ou o material também já foi entregue, o produto. Então, ele já tem a liquidação desse empenho, então ele torna-se um restos a pagar processado. E o restos a pagar não processado é aquele resto que está em fase apenas de empenho. Não aconteceu ainda a prestação do serviço e nem a entrega do material ou do bem. Então, há essa separação entre restos a pagar processados e não processados dentro da contabilidade pública. Então, nós tivemos aí uma inscrição de restos processados de 48.329.406, foram pagos durante o exercício 6.279.128, ficamos com um saldo de 42.050.278 de restos processados. Então, nós temos aí 42 milhões a pagar ainda. Inscritos de não processados, um total de 57.357.177,80. Foram pagos durante o exercício de 2022, 23.132.139. Tivemos um saldo final de não processados de 34.225.038,80, tá? No final de 2022. E somando aí os restos a pagar processados e não processados, nós terminamos o exercício de 2022 com um total de restos de 76.275.316,80. Então, esse é o total do nosso restos a pagar no final do exercício de 2022. Uma coisa muito importante que os anexos de metas ele traz também é a aferição dos índices constitucionais. A gente sabe que nós temos aí aquela obrigação dos limites de educação, saúde e folha de pagamento e também da dívida consolidada. Então, nós temos isso demonstrados aí em cada anexo. Então, agora a gente vai estar falando desses anexos, desses 4 últimos anexos, que apesar de serem os últimos, são os mais importantes aí, que servem de embasamento para a nossa gestão das principais ações aí, que são educação, saúde e as despesas de pessoal. Então, nós temos aí o anexo 8, que trata dos gastos com educação. O que diz esse demonstrativo? O que traz esse demonstrativo? É um demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com o MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações de controle financeiro. Então, todas essas informações estão presentes aí no anexo de gastos com educação. A base para o percentual dos gastos com educação não é a receita corrente líquida, que é a que serve de base para as despesas de pessoal. Nesse caso, da educação e da saúde, a base é a receita de impostos e transferências de impostos. São as receitas próprias do município, que o município arrecada, IPTU, ISS, ITBI, e também as receitas de transferências do governo federal e do governo estadual, IFPM, ICMS, IPI, IPVA. Então, a base para esse cálculo são essas receitas que são chamadas de receitas de impostos e transferências de impostos. Então, nós tivemos aí um total no exercício de 2022 até o 6º bimestre, né, um total da receita de impostos e transferência de 204.358.223,50. Desse total, nós gastamos, tivemos uma despesa na manutenção e desenvolvimento do ensino de 61.444.088,71, que representou um percentual de 30,07% das despesas com educação. Então, a legislação ela nos determina que a gente gaste, no mínimo, 25% do total das receitas de impostos e transferências
na manutenção e desenvolvimento do ensino. E nós terminamos aí o exercício de 2022 com um gasto de 30,07%. Então, aí 5,07% acima do percentual mínimo exigido. O mesmo demonstrativo trata também do acompanhamento das receitas do Fundeb. Então, o Fundeb ele tem lá na sua lei do Fundeb, na nova lei do Fundeb, que você tem um mínimo de 70% dos recursos arrecadados do Fundeb para serem gastos na manutenção do magistério, então, nas despesas de remuneração dos professores do magistério. Então, nós tivemos uma receita do Fundeb no exercício de R$ 53.603.236,40 e tivemos uma despesa com a remuneração do magistério de R$ 40.978.926,86, o que representou aí um percentual de 76,45%. Então, o mínimo exigido pela legislação do Fundeb seria 70%, e nós gastamos aí, então, 76,45%, ficamos aí acima 6,45%. Tá? Então, essa foi o nosso anexo 8 de gastos com educação. O próximo anexo, que é o anexo 12, ele vai falar dos gastos com saúde. A base da receita também é a mesma da receita da educação, é a receita de impostos e transferências de impostos. A única diferença de composição dessa receita é que ela não considera os repasses de 1% do FPM. Então, nós temos aí o que compõe aí o anexo 12, gastos com saúde. O demonstrativo das despesas de saúde apresenta as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Este demonstrativo integra também o relatório resumido de execução orçamentária para a verificação do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos aí um total de receita de impostos de 204.358.223,50, um total de receitas gastas na saúde, 47.545.757,60, perfazendo aí um total de 23,27%. Então, a legislação nos coloca aí um limite mínimo de gasto de 15%, nós gastamos aí 23,27%. Entendeu? Então, é também acima do limite mínimo exigido aí pela legislação. Nós ficamos aí 8,27% acima do limite mínimo aí, exigido. E, agora, falando aí do anexo 1, que é o relatório de gastos com o pessoal. Esse relatório ele já pega de base a receita corrente líquida, que foi aquela apresentada lá na frente, mas ele traz uma receita corrente líquida ajustada, que ele desconsidera as emendas parlamentares. Então, a gente tem um valor diferenciado da receita apurada, porque ele faz essa diferenciação, esse ajuste, desconsiderando algumas emendas que o município recebe, aí, que são os convênios, né? O demonstrativo da despesa com o pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como do Poder Executivo, órgãos do Poder Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. E a LRF determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Então, o anexo 1 de gasto com pessoal, ele trouxe uma receita corrente líquida ajustada de R$ 462.271.011,93. Ele trouxe as despesas de pessoal, o que foi gasto com despesas de pessoal, R$ 207.711.369,68, representando aí um percentual de 44,93%. Tá? Sendo que o nosso limite máximo, que seria 54%,
ficaria em torno de 249 milhões, e o limite prudencial, que é 51,3, em torno de 237 milhões. Então, nós ficamos aí bem abaixo do limite de 54%, fechamos o exercício aí com 44,93%, com o nosso percentual de gastos com pessoal. Tá? E o último anexo, que a gente vai estar trazendo para vocês, é o anexo 2, que é o anexo da dívida consolidada. Esse anexo contém informações sobre a dívida consolidada detalhada, que é a dívida mobiliária, a dívida contratual, os precatórios posteriores a 5 de maio de 2000 e as outras dívidas. Ele contempla também as deduções das disponibilidades de caixa e os haveres financeiros, traz a dívida consolidada líquida e o percentual apurado com base na receita corrente líquida. Então, a base também para esse anexo é a receita corrente líquida ajustada. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhada com valores de empréstimo, reestruturação da dívida dos estados e municípios, dos financiamentos, parcelamentos e das renegociações de dívida, como também as outras dívidas contratuais. Serão informados valores do saldo do exercício anterior e o saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, o anexo da dívida ele vai trazer todos os nossos parcelamentos, com INSS, com FGTS, com o regime próprio de previdência. Então, esse anexo trata especificamente da nossa dívida contratual. Tá? Então, nós tivemos aí uma receita corrente líquida ajustada de 462.271.011,90, uma dívida consolidada de 32.128.891,50, o que representou aí 6,95% em percentuais. O limite máximo que é definido na resolução do Senado Federal é um total de 120% da nossa receita corrente líquida, o que representaria aí um torno de 554 milhões. Então, nós ficamos aí bem abaixo, nós estamos aí com uma representação de 6,95% apenas de dívida consolidada, demonstrando aí no nosso balanço que também a gente cumpriu aí esse limite da dívida consolidada. Tá? Então, essas informações é o que a gente queria estar trazendo para vocês aí na audiência. Como o próprio secretário de Fazenda falou no começo da audiência, é uma audiência muito técnica, onde a gente traz muitos números, a gente traz aí todo o mapeamento da gestão orçamentária do exercício, orçamentária e financeira do exercício. Então, é uma exigência da legislação que esses números sejam apresentados à população em audiência pública. Nós temos aí 2 tipos de relatórios. Nós temos o relatório resumido de execução orçamentária, que ele tem a sua publicação bimestral. Nós temos o relatório de gestão fiscal, que tem a sua publicação quadrimestral. Então, quando a gente prepara a audiência pública, nós já enviamos esses relatórios ao Tribunal de Contas, nós já fizemos a publicação desses relatórios conforme exigem a legislação. Então, quer dizer, quando a gente traz a audiência pública, a gente já cumpriu todas essas etapas preliminares e trazemos para vocês as informações e o detalhamento de toda essa execução orçamentária das metas bimestrais, aí, das metas fiscais. Tá? Resumindo, se nós analisarmos por completo todos os anexos, o município de Itaperuna ele cumpriu aí todas as exigências legais do que determinam a legislação, cumpriu as metas de endividamento, cumpriu os gastos mínimos com educação e saúde, também os gastos com o pessoal. Então, quer dizer, nós atingimos aí todos os objetivos e cumprimos aí todas as obrigações legais que caem sobre a gestão aí da administração pública. Tá? Então, era isso que nós queríamos apresentar para vocês. Vamos estar abrindo agora, presidente, para alguma pergunta, algum questionamento que, se fizer necessário, com relação ao que foi passado na audiência pública, e a gente já está aí à disposição para poder estar respondendo para vocês aí, se tiver alguma pergunta da população e dos vereadores presentes aqui. Primeiramente, perguntar ao Nicolas se tem alguma pergunta que veio. Então, 100 perguntas da rede social. Então, agora os vereadores aqui presentes, se tem alguma pergunta ao senhor Pierre. Não tendo nenhuma pergunta, a gente viu que ficou muito bem explicado.
Quero registrar a presença também do vereador Marquinhos de Retiro, que está aqui, passou que está presente aqui na Câmara também. Então, a gente fica... Vou fazer uma pergunta, então, aqui, Pierre. Essa receita corrente líquida, ok. Essa dívida consolidada quer dizer que é a dívida que o município, que existe, que o município tem ela? Quando nós apresentamos a dívida, a gente apresenta os valores que constam hoje no nosso balanço patrimonial. Então, hoje nós temos, o que está escrito no nosso balanço patrimonial é essa dívida de 32 milhões. Mas nós temos aí em fase de parcelamento alguns valores que não estão contemplando aí. Nós temos aí em fase de execução um parcelamento com o Fundo de Previdência, de alguns anos que não foram, e também com um parcelamento com o FGTS. Então, assim que forem efetuados e concretizados esses parcelamentos, automaticamente nós vamos estar escrevendo esses valores na nossa dívida, aí isso já começa a ser demonstrado aí nos demonstrativos contábeis. Então, ele não aparece aqui porque nós não tivemos ainda a efetivação desses parcelamentos, tá? Então, esse valor aqui de 32 milhões é exatamente o que nós temos escrito no balanço. Mas a gente sabe que temos aí alguns parcelamentos que vão acabar acontecendo agora, vão vir para a Câmara para fazer a aprovação de lei, e aí esses valores podem ser alterados. Para mim está tudo certo. Perguntar mais outra vez se os vereadores querem fazer alguma pergunta. Não tendo ninguém que fazer mais nenhuma pergunta, vou encerrar a presente audiência pública. E agradecer aqui ao Pierre, né, ao nosso secretário também de Fazenda, Ivan Lacerda, agradecer ao vereador Zacarias, que está presente aqui, o vereador Jefinho de Boaventura, o vereador Antônio Pedro Zoreia, lá de Raposo, e também o nosso vereador Marquinhos de Retiro, também presente, e quero agradecer a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Muito obrigado. Então, encerra a presente audiência. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.